Prefeitura de São Paulo e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano agradecem a presença de todos e todas. Nós vamos aqui passar algumas orientações sobre o andamento da audiência pública e, em seguida, vamos abrir a audiência. Em primeiro lugar, a gente gostaria de agradecer a presença do Diogo Soares, que representa o mandato do Ricardo Nunes, da Cláudia Ochoa, que representa o mandato do Ricardo Yong, do subprefeito de Santa Amaro, Wander Simões, do Fernando Vecchia, que representa o mandato do Zé Américo, a presença do vereador Pólice Neto, a gente agradece, o Sérgio Reze, aqui no CMPU, que daqui a pouquinho nós vamos franquear a palavra para esses companheiros. Umas informações importantes para vocês. A minuta participativa da Lei de Revisão do Zoneamento, ela fica disponível no nosso site, no gestãourbana.prefeitura.sp.gov.br, até o dia 1º de fevereiro. Então, todos aqueles que já fizeram, quiserem fazer novas contribuições, têm até o dia 1º de fevereiro para inserir essas contribuições no site do Gestão Urbana. Esse evento ele está sendo transmitido ao vivo pelo site da Gestão Urbana, pela internet, está sendo gravado, e todas as falas que são feitas aqui nele serão parte de um relatório que vão colaborar para que nós possamos sistematizar a minuta e a apresentação do PL na Câmara Municipal. Como é que nós vamos realizar a audiência hoje? Para que a gente possa dar seguimento e começar a nossa audiência. Nós vamos ter uma fala do Sérgio, uma saudação do CMPU, vamos ter uma fala do Pólice, saudação da Câmara Municipal. Aliás, se alguém vê algum vereador lá atrás, viu, Túlio? Se me avisa, por favor, para a gente poder chamar para cá. Depois, o secretário Fernando Melo fará uma fala na audiência e a gente encerra essa primeira parte com o Daniel apresentando, o nosso diretor, o Deuso, apresentando o conjunto das questões que são levantadas, que foram levantadas durante a audiência e que fazem parte da nossa minuta. Depois disso, nós vamos abrir a palavra para o plenário, para o auditório. E nós vamos proceder do mesmo modo que fizemos nas audiências anteriores. Ou seja, 3 minutos de fala, nós seremos mais rigorosos agora, porque a gente sabe que tem bastante gente que quer falar, e serão priorizados, de um lado, as entidades que não puderam falar nas audiências anteriores e as pessoas que não falaram nas audiências anteriores ainda, conforme as 2 últimas audiências nós fizemos. Durante a fala, no final da fala do Daniel, nós vamos recolher aquelas filipetas que vocês pegaram, receberam, né, que vamos recolher aqui com a Núria para que a gente possa fazer esse bloco de falas e o encerramento depois da nossa audiência será com uma fala do secretário Fernando Melo. Tudo bem? Está compreendido o nosso método? Podemos começar? Podemos começar? Sérgio, por favor. Alô? Oi. Boa noite, gente. Meu nome é Sérgio Reze. Eu sou um cidadão que está hoje membro do Conselho Municipal de Política Urbana. E, como tal, eu hoje fui convidado a vir aqui, como fiz na primeira dessas 3 audiências, para fazer uma saudação a vocês. Eu gostaria de transmitir um pouquinho. Eu não posso falar em nome dos conselheiros, porque o conselho é muito múltiplo e tem uma grande gama de pensamentos e de entendimentos sobre isso. Então, eu vou falar aqui um pouco da minha visão. Uma síntese, talvez, do que eu percebi nessas 3 audiências. Um primeiro ponto já foi dito logo no começo e teve eco em todos e também ecoou na secretaria, que é a necessidade de um maior prazo. Acho que todos estamos de acordo que essa discussão precisa de mais tempo e hoje eu acho que a gente vai ter uma resposta a respeito dessa prorrogação. Um outro ponto, assim, na semana passada, eu recebi um documento dos movimentos de moradias, né, que o título era Nenhumas Ex a Menos.
eu li esse documento e eu participei, fiquei aqui na audiência toda, e eu vi os enfrentamentos, e é uma questão muito intensa que a gente tem que discutir agora. E eu fiquei pensando assim, à luz do que eu vi, porque muitas coisas foram tristes de presenciar, né? Assim, ofensa, por exemplo. Eu fiquei pensando, como é que a gente consegue, né, nesse momento que a gente está fazer uma discussão, colocar o nosso ponto de vista, garantir o nosso espaço, uma vez que a gente está falando sobre espaço mesmo, né? Ocupação do espaço, o uso do espaço. Como é que a gente faz isso sem ter que anular o outro? Sem ter que exterminar o outro? Como é que a cidade convive, né? Os vários segmentos, as várias necessidades, como é que a gente preserva e moderniza ao mesmo tempo e requalifica. Então, essa é uma questão que eu acho que a gente tem que tentar fazer. Pode parecer uma inocência da minha parte, né? Mas eu acho que a gente consegue fazer essa discussão sem tentar anular o outro. Vai precisar um pouquinho de tolerância, vai precisar um pouquinho de compreensão, boa vontade e tudo mais. Vamos tentar fazer isso, gente. Vamos tentar não querer anular o outro. Talvez até entender um pouquinho a necessidade do outro, e eu acho que daí a gente vai ter um passo a mais em direção à consolidação de uma democracia muito nova no Brasil, né? A gente vê grupos organizados, é muito bacana ver isso. Grupos organizados lutando pelo que acredita. Agora, muitas vezes isso pode também ir para um lugar de um confronto que não é interessante numa sociedade civilizada e fraterna, né? Vamos tentar. Para que isso aconteça, eu acho assim, eu li já a minuta, tem diversas questões, muitas que eu acho que têm que ser aprimoradas. Eu arriscaria dizer até que um pouquinho do zoneamento, talvez a gente pudesse ser criativo, inventando alguma coisa a mais de zoneamento, tentando criar situações em que as coisas sejam mais, se casem melhor. Mas não vou entrar nisso agora. Estou com muitas ideias que eu vou tentar colocar ao longo da próxima etapa. Então, eu só queria aguardar aqui, muito ansiosamente, para saber qual vai ser o prazo, o que foi acertado, quanto tempo nós vamos ter na próxima etapa para poder caminhar nessa discussão de um jeito sem tentar anular o outro. Tá bom? Obrigado aí, boa audiência para todos. Boa noite a todos, cumprimentar os colegas de mesa. Eu quero ser muito breve, como fui nas outras reuniões, mas eu acho que tem algo que tem que deixar aqui muito claro. A participação da sociedade não é uma concessão do agente público. Então, nem secretário, nem o parlamento, nem executivo, nem legislativo concedem a oportunidade da sociedade participar. Isso é da sociedade. Nós aqui somos intérpretes do ponto de vista político e agentes técnicos do ponto de vista daquilo que aprendemos durante a vida para poder auxiliar. Então, qualquer que seja o prazo, ele é um prazo do consenso da própria sociedade. Senão a gente fica imaginando que a determinação desse prazo é uma concessão que um ou outro deu. Não. É aquilo que é necessário para chegarmos ao melhor entendimento e aproveitarmos esse tempo para isso. Acho que essa é uma questão que a gente tem que deixar muito claro, porque aqui não vai ser nem concessão do prefeito e do secretário, nem uma autorização que a Câmara vai dar. Na realidade, é o que a gente compreende como necessário, não só para um ato de generosidade, para um ato de quem quer bem a cidade. E que tem visões distintas. Um acha que é um pouco mais para cá, o outro acha que é um pouco mais para lá. E, portanto, essa fórmula de debate que a gente precisa encontrar a boa equação. Eu também fico triste quando o debate sai do ambiente da cidade boa que queremos e passa a ser da disputa tola daquilo que não nos levará a lugar nenhum. Então, tenho certeza que a cidade de São Paulo vai dar mais uma demonstração de o quanto pode crescer melhor, o quanto pode proteger as futuras gerações que depois da gente aqui estarão, porque a gente trabalha aqui um pouco com esse conceito, né? Parte da cidade que a gente vai viver é aqui, aí está. Mas
se nós tivermos competência para deixá-la melhor para aqueles que virão depois da gente, prestamos um gigantesco benefício para a nossa sociedade. Então, os grupos organizados que vieram, que defendem as zonas estritamente residenciais, estão convencidos disso. Os grupos que buscam um número maior de zoneamento especial de interesse social para ampliar a oferta de habitação para aqueles que ainda não a têm. Os grupos que pretendem fazer mudança de zoneamento, porque a realidade da cidade naquele território já não é mais a mesma que era 20, 30, 40 anos atrás, e a cidade é dinâmica e, portanto, ela tem que ser revista a todo tempo. E a gente tem que ter a cautela de, nos processos revisionais, não deixá-la pior do que estava. Eu tenho a certeza que com 2, 3, 4, 5 vezes, com um dos auditórios maiores da cidade lotado, eu duvido que a nossa sociedade não produziu conhecimento e relação humana capaz de escrever a melhor lei que está ao nosso alcance. E é esse o nosso debate. Vamos ter ainda um tempo executivo, eu tenho certeza que tanto o secretário como o prefeito querem isso, para finalizar a proposta. Eu acabei de ver o futuro presidente da Comissão de Política Urbana aqui na minha frente, vereador Gilson Barreto, que vai conduzir esses trabalhos. Sei também que ele vem dialogando com outros setores envolvidos nisso. É uma pena que parte desses setores tem tido pouca presença nesses nossos debates, a gente tem que entusiasmar outros que ainda não vêm, mas vale esse convite ao vizinho que não se mobilizou ainda. Então, se muita gente já veio, e se é verdade que a gente vai fazer um debate nas subprefeituras, tem muito vizinho que não se envolveu ainda, que pode dar uma contribuição poderosa e fazer com que a cidade seja melhor a partir das nossas mãos. Então, quero agradecer toda a equipe da secretaria que se envolve, e a Núria tem sido esse expoente de ter uma capacidade de conversar com todos, um tempo, cumprimentar os conselheiros participativos, que têm feito um esforço hercúleo de entender uma legislação complexa para poder falar com a comunidade que eles representam, e acho que os conselheiros participativos têm um papel protagonista nesse processo. A gente tem que entregar um pouquinho a eles, porque eles estão nos territórios, são os nossos vereadores dos bairros, e traduzir ao final desse processo e poder contar para aqueles que depois da gente aqui vão estar, que de fato mudamos os destinos da cidade, uma cidade muito melhor, e esse é o nosso encantamento, por isso a gente está aqui. Bom debate. Quero convidar o vereador Gilson Barreto para compor a mesa com a gente, fazer o uso da palavra, uma saudação. Agradecer a presença da Rosana, do mandato do vereador Vavá, e o Nelson Capella, que é do mandato do Gilson também. E nós também temos a representação do mandato da vereadora Edir Salles, é isso? Chegou para nós aqui a representação do mandato. Não vi se Edir está por aí, mas tem a representação do mandato dela aqui com a gente hoje. A representação do mandato, né? Obrigado, Paulo. Vereador Gilson. Passa para ele, Sérgio. Para mim? Então, tá bom. Quero saudar aqui a mesa, o executivo aqui representado, representando o prefeito de São Paulo, todos vocês, os movimentos sociais, aqui presente. Essa questão do plano diretor, principalmente, já foi aprovado, e agora o plano diretor regional. Eu acho que, dentro do plano, o objetivo principal é acomodar todo mundo, porque tem espaço para todos os segmentos. Terra na cidade de São Paulo, tem terra para construir. Tem locais onde houve alguns enganos no plano diretor regional, que precisa ser consertado. Tem as regiões se manifestando a respeito que não ficou contento dentro do plano diretor. Tudo isso tem que ser revisto. Mas o importante é a gente ter consciência, e a Secretaria de Desenvolvimento também tem, que algumas coisas precisam serem consertadas. Eu acho que existe esse sentimento. E claro que ninguém quer, nem hoje o executivo, que hoje é executivo, amanhã são outros que administram, e assim sucessivamente, vão querer fazer, porque não é para eles, é para a cidade. É mais 13, 16 anos que vai valer esse plano regional.
Então, aqui, eu acho que não tem que medir forças. A questão habitacional, as pessoas que já estão adensadas nos bairros, porque, por mais, mesmo que o Executivo quisesse pegar as áreas adensadas para poder transformar em construção, isso nunca vai acontecer, porque financeiramente a conta não fecha. Isso não vai fazer. Então, as coisas vão rodar de 16 anos, e no próximo plano, daqui a 16 anos, é que será resolvido novamente. E isso não é salutar para ninguém. Então, eu acho que existe já, com a participação de vocês, com a manifestação, com esse interesse de acompanhamento, que isso é muito importante. Nós temos audiências públicas feitas pelo Executivo, depois a Câmara também vai fazer audiências públicas, eu tenho certeza disso, e para chegar a um bom termo para todo mundo. Então, eu acho que essa questão das audiências públicas, essas colocações, é importante, porque a gente precisa ter conhecimento realmente, mas não ninguém ficar aqui medindo forças, um puxando para um lado, puxando para o outro, porque não há necessidade disso. A cidade é grande, tem espaço para todo mundo. E é isso que nós esperamos, é a harmonia dentro desse processo, principalmente uma cidade mais humana, mais justa para todos nós. Muito obrigado. Secretário. Boa noite para todas e para todos. Cumprimentar aqui também os vereadores e seus representantes. Nós estamos aqui na terceira audiência, o processo não se encerrará nessa audiência, o processo de debate da revisão participativa da lei de zoneamento continuará em várias instâncias, não só dentro do Executivo, como também no seu processo a se esperar dentro do Legislativo. E o intuito hoje aqui é a gente recepcionar novas falas de vocês. Eu acho que está todo mundo ansioso para falar. Eu queria disponibilizar esse tempo o máximo possível para que isso aconteça, apenas reafirmando palavras que já se fizeram antes da minha fala, de que, de fato, a gente foque no debate produtivo das questões de fundo colocadas no zoneamento e não simplesmente numa conflagração muitas vezes inócua, como a gente vivenciou nas outras duas audiências. Então, desejo a todos um excelente trabalho. O Daniel vai, representando a Secretaria como um todo, fazer uma apresentação que coloca questões e já tenta equacionar, responder algumas dúvidas que estão sendo bastante frequentes, para que então a gente possa disponibilizar essa voz a todos vocês. Muito obrigado. Daniel. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Acho que nós temos hoje no auditório algumas pessoas que, inclusive, já tiveram nas outras duas ou em uma das outras duas audiências, e isso significa que tiveram contato, inclusive, com uma apresentação que foi feita, que ela transmitiu a essência da proposta da minuta de revisão. Tendo em vista que nós já realizamos essas duas audiências e que surgiram algumas questões, a gente ajustou essa apresentação para, talvez, dialogar um pouco com algumas das questões que foram trazidas aqui, para a gente poder avançar no esclarecimento e também, em caráter complementar, a apresentação que já foi feita. Então, quem não esteve nos outros dois eventos, depois pode consultar a apresentação que está disponível no site Gestão Urbana, mas a ideia aqui é a gente destacar algumas questões que surgiram aí nas apresentações anteriores.
De início, pessoal, como foi, então, organizado o processo participativo? Nós já reiteramos isso algumas vezes, procuramos ter uma pluralidade do processo participativo. Então, fazer o processo participativo não significa só fazer encontros para se fazer debate. Nós precisamos ouvir, na verdade, todos os segmentos da sociedade, criar espaços para que a gente consiga fazer com que cada segmento consiga se expressar da melhor forma. Então, por exemplo, o concurso de ensaios urbanos foi uma maneira dos técnicos, dos arquitetos se colocarem. O Conselho Municipal de Política Urbana é o espaço institucional do sistema de planejamento do município, em que os representantes da sociedade, que não são o legislativo, eles conseguem trazer suas preocupações de forma organizada por segmentos. O Ateliê Ensaios Urbanos também foi um espaço de diálogo com a universidade, e nós fizemos eventos que tivemos um contato direto com a sociedade por meio da realização do seminário de abertura, por meio da realização de 32 oficinas regionais, agora de 3 audiências. Enfim, daremos prosseguimento aí a outros encontros. Acho que é muito importante colocar que, além desses encontros, nós fizemos outros diálogos com as associações, tendo em vista os conflitos que surgiram. O secretário Fernando comentou aqui, os vereadores também reiteraram isso. O zoneamento, ele trata de conflito, a secretaria procurou trazer todos esses conflitos para cima da mesa, torná-los todos explícitos, e nós estabelecemos uma maneira de dirimir esses conflitos com base em princípio, com base em conceito. É esse o trabalho que a secretaria desenvolveu, está desenvolvendo e vai desenvolver na etapa subsequente. Então, como que a sociedade contribuiu com esse processo? Abrimos os canais e tivemos a felicidade de fato, ter uma participação incisiva, não somente em quantidade de pessoas que participaram, mas, sobretudo, na qualidade das proposições. Então, nós tivemos aí cerca de 5.400 proposições da etapa anterior, que uma parte delas nas oficinas presenciais, uma outra boa parte via internet. A sociedade se mostrou, aqueles que estão se organizando em cima das suas pautas, mesmo sabendo que não é a quantidade de proposições que faz com que uma ideia seja incorporada, eles se mobilizaram para reiterar o pedido em escala, tivemos isso de várias entidades, então por isso que tivemos aí cerca de 5.400 contribuições. Essa foi uma contribuição muito relevante de vocês para esse processo. Como é que essas propostas que vocês fizeram, elas foram incorporadas até o momento na minuta? Então, nós tem várias propostas, Então, às vezes, nós temos, por exemplo, um pleito de eu quero a diversificação de usos. Tem outro pleito que é eu quero uma zona mista, eu quero uma zona mista 1, eu desejo uma ZPR. Muitas vezes, o conjunto de proposições, ele resulta na concepção de um novo tipo de zona, por exemplo, e que ele acaba respondendo por uma quantidade bastante generosa de contribuições, porém, é a chamada incorporação parcial da proposta. Então, nós não necessariamente, talvez, tenhamos criado a ZM1 para aquela área, mas nós aumentamos a diversidade de zonas e, consequentemente, aumentou a diversidade de uso naquela área. Então, o aumento de 20 tipos de zonas para 30, ele vem justamente do atendimento de demandas do processo participativo. Outra forma de incorporação, por meio da incorporação integral ou parcial de propostas feitas pela sociedade. Existem propostas que, às vezes, se referem a alguns lotes, tem propostas que se referem a uma avenida toda. Por exemplo, teve uma proposta que queria mudar a Avenida Nova Cantareira para ser uma zona corredor. Então, é um trecho bastante grande de proposta de mudança. Às vezes tem uma proposta, por exemplo, lá na cidade de Ademar, um questionamento sobre a ZER que foi lá proposta, que não é uma ZER de concepção ambiental. Então, depende da proposta, ela tem uma abrangência territorial bastante grande e outras que têm uma proposição bastante pontual. Depende da proposta, ela foi incorporada na plenitude ou foi incorporada parcialmente.
Como que a gente pode saber o resultado disso? É, de fato, consultando a minuta. Tem proposições que elas não foram incorporadas neste momento, justamente porque requerem um exame mais cuidadoso. Nós tivemos, na audiência passada, um debate bastante incisivo sobre a questão das EIs, né? Então, existe uma preocupação de alguns locais, essa é uma preocupação pontual, da incidência de ZEIs em locais onde uma determinada comunidade compreende que não está compatível com aquela ocupação que lá existe. Então, isso foi discutido na semana passada, mas também existem proposições de outros tipos de mudança de ZEIs, tem proposições de ampliação de ZEIs, tem proposições de tirar ZEIs em área de CPI, de tirar ZEIs em ZEPAM, né, e assim por diante. Tendo em vista que a ZEIs, né, Zona Especial de Interesse Social, ela foi a única zona que foi demarcada no Plano Diretor Estratégico, essa zona ela foi mantida tal como foi demarcada recentemente no Plano Diretor Estratégico, e as alterações de ZEIs vão ser examinadas com cuidado, né, porque a gente não pode aqui efetuar uma mudança de ZEIs de uma coisa que foi conquistada e amplamente debatida lá no Plano Diretor Estratégico ao longo da consolidação da Lei 16.050. Tá? Então, por exemplo, eu fiz uma proposição de ZEIs, ela não foi incorporada. Não foi por esse encaminhamento estratégico que a Secretaria deu em relação à questão das ZEIs. Tá? Por meio de incorporação integral ou parcial de propostas feitas pelo CMPU, fizemos reuniões com o Conselho e com a Câmara Técnica de Legislação Urbanística, a CTLU, e os conselheiros e os membros do Conselho e da Câmara trouxeram contribuições que também foram, algumas delas foram incorporadas na minuta. Também tivemos contribuições das subprefeituras e das secretarias, que, embora sejam contribuições institucionais, elas são amparadas em propostas feitas da sociedade. A gente sabe que vocês vão lá nas subprefeituras e levam a demanda lá, porque é lá que é, de fato, o primeiro contato que vocês têm com a prefeitura. As equipes da subprefeitura se mobilizaram para trazer essas demandas para a ICMDU, também uma parte disso foi incorporado. Então, por exemplo, a modulação das zonas, que vocês têm aí na tela, ela decorre justamente desse entendimento de que levamos uma proposta mais sistêmica para o debate público, as pessoas dialogaram, olha, aqui, no meu bairro acho que deve ser aquilo, deve ser diferente. Foi feita uma avaliação com base em alguns critérios e princípios, enfim, que eles deem uma coesão em um sentido, não diria técnico, mas um sentido mais de conjuntura, para a gente entender a cidade em conjunto, né? E aí, então, nós propusemos novos tipos de zonas. O que é importante chamar a atenção, pessoal, é um pouco o perfil da zona. A gente não precisa ser muito especialista, mas o mapa da direita que vocês estão vendo, né, que tem essas manchas mais escuras, são as zonas que elas prevêem um maior adensamento. Elas ocorrem em menor quantidade no município. Nesse mapa do meio, nós temos zonas que elas são de qualificação. Elas são zonas que elas mesclam a preservação com uma transformação reduzida, com parcimônia, eu diria. E no lado esquerdo, vocês têm as zonas, incluindo a ZER, aqui em amarelo no meio aqui da macrozona urbana, que ela são zonas de preservação, são aquelas zonas que têm pouquíssima transformação do território. Então, isso já coloca um pouco essa orientação global que foi dada no plano diretor, que ela tem um rebatimento no zoneamento, para o zoneamento não ser concorrente ao plano e complementar a ele. Como é que vocês podem contribuir no processo de consolidação da minuta, né? Então, até o dia 1º, a minuta participativa está aberta na internet, pode fazer contribuições no texto, contribuições nos quadros, contribuição nos mapas. Eu tenho uma informação, não está aqui comigo, mas a gente tem da ordem de 1.200 contribuições que foram feitas até agora na internet. Nós tivemos cerca de 70 contribuições, mais ou menos, na primeira audiência e mais de 100 contribuições na segunda. Não lembro se esse dado está invertido, depois eu posso checar o número aí para vocês, que a gente já pôde sistematizar das audiências passadas, ou seja, a gente já tem aí 1.000 registros, 1.000 contribuições sobre essa minuta que nós disponibilizamos
para consulta pública em 26 de dezembro. Pessoal, alguns esclarecimentos gerais muito rápidos, em função das questões que foram trazidas aqui. Então, vamos lá. Eu estou numa ZEP, Zona Especial de Preservação, e meu bairro está totalmente urbanizado. Como legalizá-lo? Acho que é um pouco a preocupação que o pessoal ali da Vila Amélia tem, né? A grande questão da ZEP, ela existe porque existe uma unidade de conservação instituída, né? Essa unidade de conservação ela é reconhecida no âmbito estadual, a maior parte delas, e nós temos que tomar por base o plano de manejo daquela unidade. Os usos que vão ser permitidos devem tomar por base o plano de manejo. Então, o plano de manejo, ele recepcionando esse trecho, né, urbanizado, é perfeitamente possível de recepcionar no zoneamento uma permissão de usos que seja compatível com aquela ocupação. Tá? Temos duas alternativas para lidar com isso. Uma delas é revendo o quadro 4 de permissão de usos. A segunda alternativa é justamente nós verificarmos se a gente ajusta o perímetro da ZEP com outra zona, mas isso tem que ser discutido olhando para o plano de manejo. Então, aqui tem um exemplo de plano de manejo. O plano de manejo ele é uma espécie de um zoneamento específico para aquela unidade de conservação. Do lado esquerdo, vocês têm aí o plano de manejo do Fontes do Ipiranga, ali no Parque do Estado. E do lado direito é o modo como ele está demarcado no zoneamento da minuta participativa. Uma outra preocupação que pareceu bastante é como regularizar atividades econômicas que estão localizadas na cantareira. Na etapa anterior, isso foi uma coisa muito frequente, é uma preocupação bastante frequente, que é, a gente quer reconhecer um território de indústria ali naquele local, mas porque a gente quer gerar emprego, porque a gente quer gerar desenvolvimento para aquela área. Ao mesmo tempo, nós temos um zoneamento ambiental que está protegendo aquela unidade toda, né, há um bom tempo. Então, nós temos que a Secretaria quer compatibilizar as duas coisas. Não é nem tomar ao extremo a preservação plena e proibir totalmente as atividades econômicas, e também não é nem liberar francamente todas as atividades econômicas sem estabelecer um regramento condizente com aquele território. A gente está buscando um meio termo para isso, e a gente consegue dar respostas por meio de um regramento especial. Qual a diferença entre ZECOR 1 e ZECOR 2? Tem pessoas, entidades, que procuraram com a preocupação. Na etapa anterior, teve muita gente assim, puxa, vocês não demarcaram as zonas corredores, a gente tem imóvel na Rua Varenga que ele está lá há muito tempo para ser vendido, por conta do corredor, a característica de fluxo, passa caminhão, aquela área está degradada, a gente quer, enfim, um uso misto para poder viabilizar a transformação daquela área. Aí tem uma proposta de zona corredor. Não existe uma insatisfação, talvez, em relação à diversidade de usos prevista. Então, o que diferencia a zona corredor é justamente a maior permissão de atividades em cada uma delas. Por exemplo, pessoal, a Avenida Brasil, né, que ela é uma avenida que atravessa o Mazer, ela vai ter um tipo de diversidade de uso diferente da Avenida dos Bandeirantes, que ela fecha, ela contorna também o Mazer. Por isso que a gente vai prever maior diversidade de usos na Avenida dos Bandeirantes e menos diversidade de uso na Avenida Brasil, por exemplo. Tá? Então, tem ZECOR 1, ZECOR 2. Queremos explorar mais um tipo novo de ZECOR? Faça a proposta no Minuta Participativa. Tá? Como que a Minuta trata o adensamento na ZEU de modo a respeitar os bairros já consolidados? Essa é uma questão que surge, às vezes não especificamente numa proposta, mas ela surgiu em preocupações que a sociedade trouxe quando a gente se reuniu com as entidades. Os moradores de zero, às vezes, não só trazem uma preocupação com a zero, mas com a preocupação da baixa densidade. Então, é importante olhar de forma holística a Minuta. Não adianta só olhar a ZEU, mas tem que olhar a combinação da ZEU com ZPEC. Vocês vão perceber que no plano diretor a ZEU não convive com a ZPEC. Na Minuta a gente está colocando que as duas coisas convivem juntas. A manutenção do controle de gabarito ao redor de ruas sem saída e de vila. Estamos mantendo isso. A instituição do lote máximo vai evitar grandes empreendimentos em bairros consolidados. Tá? A instituição da cota ambiental, ela qualifica o adensamento. Quanto mais eu adenso, mais qualidade ambiental eu vou ter que trazer para aquele lote. Tá? A instituição dos parâmetros qualificadores da ocupação
fruição pública, limitação do fechamento de muros, dos lotes, a fachada ativa. Tudo isso, pessoal, melhora a interface do lote com o espaço público. É calçada mais ampla para circular pedestre. É o modo mais sustentável de transporte que tem na cidade. O zoneamento tem como colaborar com isso, não é só ação de melhoria do transporte público. Reforço do instrumento do estudo de impacto de vizinhança. Estabelecemos o universo de incidência do WAVE e regras para ele ser aplicado, inclusive em área de operação urbana. Dentre outras medidas que conferem qualificação ao adensamento demográfico construtivo no AZEU. Então, a gente tem, por exemplo, a própria instituição do recuo lateral obrigatório nos lotes de elevada declividade e assim por diante. Então, é importante ter um olhar holístico para o conjunto dos parâmetros quando a gente coteja uma avaliação sobre as EIs. Sobre a ZEU. Discordo da permissão de usos na ZPR e na ZECOR. Né? Como proceder? Da mesma forma, pessoal. Então, olha o quadro 4, verifica a listagem de usos permitidos e vai lá no Minuta Participativa e faz uma proposição de mudança. Agora, entrando, e para finalizar aqui, também a questão central do nosso debate da última audiência, que é aquela questão das EIs. Né? Meu terreno está localizado numa EIs. Né? O que eu posso fazer no meu imóvel? Então, vamos lá. Se o imóvel ele tem uma área inferior a 1.000 metros quadrados, nas EIs 1, 2, 4 e 5, e inferior a 500 metros quadrados nas EIs 3, ele está dispensado do atendimento do percentual mínimo obrigatório de destinação de área para HIS. Tá? Então, muitas vezes a gente olha, estou numa EIs, depende do tamanho do lote, eu vou poder transformar. Eu tenho uma casa de 400 metros quadrados, um terreno de 400 metros quadrados, uma casa de 800. Eu quero reformar para ela ficar com 900. Eu entro na regra de destinação? Não. Tá? A mesma coisa, pessoal, vai acontecer, é diferente quando os móveis tiverem área superior nessas outras EIs, nas mesmas EIs, eles vão entrar com o percentual, deve atender o percentual mínimo, ou seja, se o meu lote for maior do que 1.000 metros quadrados nas EIs 1, 2, 4 e 5, ou superior a 500 nas EIs 3, eu vou precisar atender o percentual mínimo. Tá? Se eu remembrar, também vou ter que, se eu juntar lotes, também vou ter que atender o percentual. Aqui tem uma tabela, pessoal, que ela sintetiza tudo isso. Tá? Olha só, o coeficiente de aproveitamento máximo, qual é a área mínima de lote para entrar na regra de ZEIS, qual é o percentual mínimo que deve ser destinado para HIS 1 e HIS 2, tá? E também, pessoal, a permissão de outros usos, né, que eles complementam ali a área construída permitida em ZEIS. Tá? Não vou me alongar muito nisso, isso aí, essas coisas que estão sendo apresentadas aqui, elas constam do plano diretor estratégico, tá? Tudo isso que eu estou explicando aqui consta da Lei 16.050. Essa minuta de proposta de revisão do zoneamento, ela recepcionou o que está estabelecido de ZEIS no plano diretor. Tá? Inclusive, o que está no mapa. Como que as ZEIS estão distribuídas no território? Esses diagramas que estão aqui, que são alguns mapas, eles mostram. Então, pessoal, dá para perceber que a maior quantidade de ZEIS que tem é a ZEIS do tipo 1. É a ZEIS que ela incide em áreas ocupadas que precisam de uma solução habitacional definitiva para a população que está lá morando, reconhecimento do direito à moradia, tá? E vai ser feita uma ação de urbanização que vai ser pensada para cada caso uma solução. Tem caso que você vai ter que fazer o desadensamento, tem caso que você vai ter que fazer uma urbanização completa, tem caso que você tem que complementar a urbanização, a titularidade das áreas é diferente, tem área pública, área privada. Então, os instrumentos de regularização fundiária que serem utilizados serão diferentes em cada uma dessas áreas. ZEIS 2, área vazia. ZEIS 3, áreas em locais que têm infraestrutura. Né? A ZEIS 4, áreas vazias próximo dos mananciais. E a ZEIS 5, né? uma modalidade da ZEIS que ela está voltada para um padrão médio, maior, vamos dizer assim, que ela foge um pouco do foco do déficit habitacional, que é 0 a 3 salários. Tá? Acho que é muito importante a gente ver que nós ampliamos as áreas de ZEIS no município, porque nós agora temos uma forma também de reservar áreas para conferir uma solução
para o déficit habitacional do município, que é bastante expressivo. O instrumento, o zoneamento e o plano diretor tem como dar uma resposta para isso. Tá? Por fim, para eu fechar aqui minha fala, meu terreno está localizado no Mazéis. Eu vou ser desapropriado? Tá? Então, pessoal, é o seguinte, o instrumento da desapropriação, ele pode acontecer em qualquer zona da cidade. Ele não acompanha as EIs necessariamente, não acompanha uma zona mista necessariamente, não acompanha uma ZEPAM necessariamente. Quando se faz uma desapropriação, ela deve ocorrer por uma finalidade pública, que deve ser claramente definida, é para a implantação de um corredor de ônibus, é para a implantação de um posto de saúde, é para a implantação de um hospital, é para a implantação de um sistema viário e pode ser também para a urbanização de uma determinada ocupação irregular. Tá? Ele pode ser utilizado para isso. Para existir a desapropriação, tem que ter um decreto de utilidade pública, ou decreto de interesse social, demarcado para a área, que especifica, na verdade, a finalidade, tá? E tem que ter isso muito claramente definido, que posteriormente vai ser feito por meio de uma devida indenização. Então, resumindo, pessoal, desapropriação, ele não acompanha as EIs. Ele pode acontecer nas EIs por conta de um melhoramento viário, a implantação de um eixo de transporte, tá? Mas ele não logicamente, necessariamente acompanha as EIs. Ele pode acontecer em outras zonas. Tá? Feitos esses esclarecimentos, eu teria até outros, mas eu deixo aqui, queria deixar mais tempo para a gente conseguir evoluir nas falas e contribuições de vocês. Eu quis fazer esses esclarecimentos em cima de algumas das questões que foram trazidas, justamente porque, claro que a gente não esgotou aqui nosso diálogo sobre o que veio, mas é só para vocês terem um pouco uma ideia de que estamos preocupados e estudando o que vocês trouxeram de contribuições para todos nós. Agradeço a atenção de vocês e agora a gente prossegue com os trabalhos, com a orientação, coordenação aqui do Luiz Cláudio. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Pedir ao nosso pessoal que está colaborando aqui para recolher as filipetas. Não precisa levantar, pessoal. O pessoal vai passar recolhendo as filipetas. Não precisa correr também, porque a gente vai recolher todas as inscrições. Vou lembrar para vocês aqui, como eu já falei no começo da audiência, como será o nosso método para a realização das inscrições e as falas. Nós vamos utilizar, conforme foi falado no começo da audiência, 3 minutos para cada intervenção. Como é que vai ser isso? Nós já tivemos 2 audiências em que várias entidades e pessoas de forma individual se manifestaram. E nós vamos priorizar nessa audiência, que é a 3ª audiência pública, as entidades que ainda não se manifestaram e as pessoas que ainda não se manifestaram, fazendo, portanto, um conjunto de falas que vão dar condições para que essas pessoas que ainda não falaram, vão falar. Pedir o pessoal da informática, por favor, dar uma olhadinha aqui no computador, porque nós vamos botar um relógio rodando aqui na tela hoje, é isso? Por que nós vamos fazer isso? Porque nós estamos gravando e será gerado um relatório dessa audiência. Então, as questões tratadas nas outras audiências estão preservadas. Elas não precisam ser faladas novamente. Ou seja, aquelas pessoas que já falaram não vão falar de novo hoje. Tudo bem? Nós vamos dar para cada pessoa 3 minutos e quando faltar 1 minuto, nós vamos avisar. E vamos seguir a audiência desse modo. Já temos aí, Núria? Tá. Queria só questionar o seguinte, a segunda audiência ainda não foi disponibilizada. Até quando ela será disponibilizada, já que você disse que até agora está preservado, mas só tem lá o vídeo da primeira. Gostaria de saber quando, até que data será disponibilizada a segunda. Informação que eu recebi é que a segunda audiência já está disponível no nosso site. Tá bom, Fábio? É boa essa pergunta sua, porque a gente vai esclarecendo as coisas. Vou falar de novo aqui para vocês,
enquanto a gente recolhe o conjunto das manifestações, ou dos desejos de manifestação aqui no plenário, o site que tem todo o conjunto das informações, a minuta, os mapas, que inclusive você pode olhar no KMZ, no Google Earth, essa coisa toda. gestãourbana.prefeitura.sp.gov.br. Lá você vai ver o processo participativo da revisão do marco legal, tem lá do plano diretor, que já foi realizado, já está aprovado, que é a Lei 16.050, e tem também no zoneamento. Então, quem quiser ter acesso a todas as informações, rever essa audiência, olhar os mapas, pegar a minuta, pode ir lá no site e pode, até o dia 1º, ainda fazer sua contribuição. Tudo bem? Temos já... Você quer abrir comigo? Ah, pronto. Aí você... Vou pedir para o Khaled Goulart, da Sé, da Fundação Faculdade de Medicina, vir aqui para frente. Para o Danilo Alves Bezerra, do Conseg, vir aqui para frente. Para o Donizete Fernandes, da União dos Movimentos de Moradia, vir aqui para frente. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos chamar as pessoas aqui, elas vão falando, nós vamos fazendo blocos para que as pessoas possam falar. Tem mais ou não? Já vou pedir para vir aqui para frente também. Tá. Não falaram? A Janice José de Souza, da Frente de Luta por Moradia. Vira aqui para frente, por favor. E a Flávia Silvia dos Santos, da Estrela da Manhã. Tudo bem? Khaled, pode usar o microfone aqui, ó. Está aqui? É, esse microfone está aqui, fixo. 3 minutos. Khaled. Boa noite a todos. Meu nome é Khaled Goulart, sou arquiteto, represento os interesses da Fundação da Faculdade de Medicina. A Fundação Faculdade de Medicina cuida da Faculdade de Medicina, propriamente dita, da USP, e do HC. Ela adquiriu uma área, que é a área da antiga FEBEM, do antigo Asilo dos Expostos, que foi da Santa Casa. Foi da Santa Casa a partir de 1895. Então, é uma área que está ocupada há 120 anos, antes do bairro do Pacaembu. A área de 360 mil metros quadrados foi adquirida pela Santa Casa. Ela separou 48 mil metros quadrados para ela, que é a área hoje da fundação, portanto, 2 alqueires dentro do Pacaembu, e o resto da área foi loteado. Foi loteado pela CIT. Nós, a partir de 2005, recebemos uma intimação da Prefeitura para regularizar as edificações. Nós levamos um susto, porque há 120 anos as edificações não foram regularizadas, nem pela Santa Casa, nem pela FEBEM. Aí juntamos toda a documentação, levou quase um ano, tivemos que fazer o cadastramento digital de todas as edificações, atualizar a área. Depois de um ano entramos com a documentação e nos pediram qual era o uso. Eu falei, o uso institucional, porque da faculdade, atende a Faculdade de Medicina, o Hospital das Clínicas. Aí eles falaram que não podia. Eu falei, bom, por que não? Porque uma ZPEC é dentro de uma 01. Eu falo, bom, então o que se faz? A Prefeitura não soube e não sabe há 8 anos o que eu faço com aquela área. A Via Pacaembu, com justiça, defende a não degradação da área do entorno. Mas nós não propusemos nada que degrade essa área. 1 minuto. Nós propusemos instalar nos casarões, soma mais ou menos 10 mil metros quadrados, o casarão principal do Ramos Azevedo soma 6 mil, colocar o custo de pós-graduação. A Fundação acredita que isso deteriora o bairro. Pedimos mudança de zoneamento, portanto, para a ZOI, para ver se flexibiliza o uso. E estamos aguardando que a proposta do ZOI, que está na minuta do zoneamento, seja efetivamente contemplado. E a garantia de que nós continuamos disponíveis para negociação com a Via Pacaembu, com a municipalidade, para reativar essa área. Obrigado. Obrigado. Janice, da Frente de Luta por Moradia, por favor.
Janice. Janice, 3 minutos. É porque é para ele olhar. Aqui, ó. Usa aqui, ó. Eu dou direito para a liderança da FLM. Tá bom. Então, o movimento... Na frente do... Quem vai falar do movimento? Da FLM. Fernando? Então, tá bom. Então, a gente... Fernando, 3 minutos. Boa noite. Meu nome é Alexandre, represento aí a Frente de Luta por Moradia. A gente gostaria que fosse implantado que nós lutamos por 9 meses dentro do plano diretor. Por quê? A cidade tem direito à diversidade, tem direito a desenvolver dentro de uma única região toda essa diversidade, sim a mistura também das classes, para que esse desenvolvimento seja coeso, para que um possa absorver do outro, e não uma segregação que está querendo ser imposta aí por certos segmentos. Ok, pessoal? Esse aí é o meu ponto de vista aí com relação às ex. Obrigado, Fernando. Econômico. Danilo Alves, tu consegue? Danilo, 3 minutos e a gente vai avisar com 1, tá bom? Pode usar ali o microfone. Ó. Pedir para você falar, depois a gente faz isso. Vai lá. Vai lá. Tá tocando o seu tempo já. Pode soltar o tempo do Danilo. Aproveite o seu tempo, Danilo. Boa noite, mesa. Boa noite, pessoal. Acho que esse critério ele deveria valer também para a mesa na apresentação. Eu gostaria de saber... Gostaria de saber dos meus queridos aqui da mesa e dos meus queridos aqui que estão assentados, o que a Prefeitura está prevendo para resolver o problema de 2.400.000 instituições, empresas, que querem tirar a licença de funcionamento e o alvará de funcionamento e não consegue. Não consegue. A primeira audiência pública que nós tivemos aqui, nós tínhamos uma indústria em Parelheiros que tem licença da CETESB, mas a Prefeitura não concede. Eu estou mostrando o problema. O que eu entendo que a Prefeitura deveria fazer? A Prefeitura dá CCM para que as instituições possam funcionar. E a Prefeitura, ao dar o CCM, não explica para a instituição, seja ela qual for, se ela está no zoneamento correto, na classificação de via correta. Então, o que eu gostaria dos senhores, e com os senhores aqui pensar, que todas as empresas, comércio, indústria, serviço institucional, que conseguirem provar que sua atividade existe antes da lei, através de IPTU, CCM, CNPJ, contrato social ou qualquer outro documento público, o direito seja garantido de licenciar e regularizar sem as devidas restrições que a atual legislação impõe. Pois não faz sentido a Prefeitura dar CCM, cobrar ISS e não permitir que o mesmo seja licenciado. Outro problema... Eu gostaria de saber dos nossos queridos se alguém aqui já tentou aprovar algum tipo de projeto nas subprefeituras locais. Porque um dos grandes problemas que nós enfrentamos, nós, munícipe, nós, profissionais e quem quer que seja, é que há uma distância muito grande entre as autarquias da prefeitura. As subprefeituras não falam a mesma língua. A SEAB não fala a língua das subprefeituras. Eu gostaria que a mesa pensasse em apresentar uma cartilha manual com os principais itens deste zoneamento, direitos e deveres de todos, a fim de educar e reeducar os cidadãos de São Paulo. Danilo, 3 minutos. Muita gente constrói clandestinamente porque é ignorante, sem conhecimento. Educar implica em deixar claro deveres e direitos. Neste item, seria muito interessante a Prefeitura desenvolver parcerias com os sindicatos
sindicatos, escolas, universidades, ONGs, igrejas e outras instituições, você concluir, por favor. através de cursos, seminários e palestras, para promover um grande movimento no sentido de Danilo, 3 fortalecer minutos. a cidadania. Obrigado. Vou chamar para a próxima fala. Obrigado, Danilo. Seu tempo já está encerrado. Obrigado. Flávia Silvia dos Santos, da Estrela da Manhã. Flávia. Boa noite a todos e a todas. A Estrela da Manhã é uma entidade onde a liderança está aqui falando em nome dos 120 que aqui estão. Tá? A Flávia... Eu estou falando em nome da Flávia, que pertence à Estrela da Manhã, que é uma entidade que está aqui com 120 pessoas falando. Tá? Eu quero falar mais especificamente em nome do Conselho Participativo da Vila Maria, Vila Guilherme e Vila Medeiros, que indicou em audiência pública, em oficina, a área do terminal de cargas, não total, uma parte, para que seja desenvolvido ali umas vezes, que seja desenvolvida ali 2.000 unidades habitacionais. Tem todas as condições. Primeiro, porque hoje o terreno é utilizado como uma vergonha, na verdade, não para São Paulo, não para o Jardim Brasil, mas para o Brasil. Por isso que eu estou aqui com a camisa do Brasil, porque lá acontece prostituição infantil, que está sendo denunciada lá fora, e aqui no Brasil ninguém faz nada. Esse pedido não foi só do Conselho Participativo, ele foi um pedido da Subprefeitura da Vila Maria, inúmeras vezes, foi um pedido das audiências públicas realizadas na Vila Maria, foi um pedido das entidades de moradia da Vila Maria, dos comerciantes da Vila Maria, ou seja, toda a região pedindo isso, e a SMDU não deu crédito, ela não demarcou a área como ZEIS. Eu queria saber por quê. Nenhuma ZEIS a menos. Obrigado. Próximo a falar, Donizete Fernandes, da União do Movimento de Moradia. Donizete, antes de você começar, eu quero chamar já os próximos. Pedir para a Cláudia, do Grupo da Rua Alvarenga, vir aqui para frente. O Maxwell, do Movimento do Sem Teto do Ipiranga. O Antônio Cunha, do Move Belo. O Paulo César, do Conselho Participativo do Conselho de Saúde, lá da Lapa. E o Roberto Ribeiro, da Associação Africana do Brasil, pedir para eles aguardarem aqui. Donizete, 3 minutos, por favor. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Donizete Fernandes, coordenador da União dos Movimentos de Moradia. Nós estamos aqui enquanto União dos Movimentos de Moradia, que nós não aceitamos tirar nenhuma ZEIS do plano diretor que nós discutimos. E aí, é bom que tenha as vaias, porque as vaias é de quem quer segregar a cidade. As vaias é de quem querem que os pobres só moram na periferia. E nós queremos discutir isso sim. Donizete, para o tempo, por favor. Nós queremos discutir. Donizete, não só tem um minuto. problema, vai. Tudo bem, mas veja só. Nós vamos manter aqui um ritmo, que eu acho que foi o ritmo que nós mantivemos nas primeiras falas. Vou solicitar a todos vocês que possam fazer suas manifestações ao final das falas, para que a gente possa ouvir. Nosso exercício aqui é poder ouvir e poder falar. Então, peço a todos vocês que, por favor, preservem as falas, mesmo discordando, para que nós possamos terminar a nossa audiência. Nós queremos colocar um exemplo aqui do nosso tempo, da região que é da Barra Funda até a Lapa, onde vai fazer a operação urbana que nós discutimos há 20 anos. Nesse local, foi feita uma grande obra do governo do estado, que foi o metrô Barra Funda. A população de baixa renda não pode morar na Barra Funda? Com o dinheiro, com o recurso da operação urbana? Porque é perto do Pacaembu? É perto dos jardins? E os recursos da operação urbana? Vai ter que ser jogado para a periferia para levar o povo longe, ali do Pacaembu? Essa é uma pergunta que nós fazemos. Por isso que nós defendemos as ZEIS que os movimentos lutou da Câmara dos Vereadores. Por fim, teve um vereador aqui que me antecedeu, que eu não vou citar o nome, que colocou marca as ZEIS, depois não faz. Não faz porque não tem vontade política. Porque a Minha Casa Minha Vida está fazendo para a faixa 2 e para a faixa 3, que é para a classe média, subsidiado,
nos grandes centros. E minuto, não para Donizete. quem tem de 0 a 3 salários mínimos. Portanto, companheiros, o que nós estamos colocando aqui, nós aceitamos sim o debate, nós aceitamos sim a discussão, mas não queremos as ex lá na periferia. Queremos as ex aonde que o trabalhador possa morar e onde que o trabalhador possa morar perto do seu emprego, não longe do seu emprego. Obrigado, Donizete. Próxima fala. Vamos passar agora para o próximo bloco, Cláudia, do grupo da Rua Alvarenga. Cláudia, 3 minutos, tá? Vou pedir de novo a todos vocês que façam manifestação no final da fala, para que nós possamos ouvir as pessoas. Cláudia, 3 minutos. Boa noite a todos. Mais perto, mais perto. Boa noite a todos. Eu estou aqui em nome de uma rua que praticamente tem sido esquecida há mais de 10 anos. Ela começou a marginalização dela em 2004, quando foi tudo proibido de ser construído, a utilização dela. Em função de ser uma rua extremamente movimentada, que liga dos Estradas à Praça Pan-Americana, praticamente, hoje em dia ela é um cemitério de casas, onde Rua Alvarenga, no Butantã, antiga City Butantã. O que acontece? Os donos não podem dar uma utilização devida e, mesmo assim, eles continuam pagando todas as taxas, IPTU, e não podem dar uma utilização. Quer dizer, tem gente que não consegue nem sobreviver e tem que manter aquele imóvel. Nós estamos precisando da ajuda de todo mundo para poder dar uma utilização decente a isso e trazer essa rua aos parâmetros de necessidade que o tempo, hoje em dia, exige. Sem outros comentários, que isso pode ser feito particularmente. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Antônio Cunha, Novo e Belo, de Santo Amaro. Antônio, só para relembrar, são 3 minutos de intervenção e a gente avisa com 1. Boa noite. Estamos nós aqui mais uma vez para cumprirmos o nosso papel de bobalhóides do sistema, papel esse que nós cumprimos há aproximadamente 35 anos, desde o pseudo-plano diretor de Jânio Quadros. Nesses 35 anos, apenas 3 coisas aconteceram nessa pseudo-cidade. Primeiro, o agravamento sistemático, completo, total e absoluto das condições de viver e produzir em São Paulo. A destruição do nosso único centro industrial consolidado e organizado do país, sem a sua substituição por outro, igual ou de maior porte. E terceiro, a prevalência total, absoluta, completa, generalizada e verdadeiramente satânica dos interesses da especulação imobiliária que submete tudo e todos nessa cidade e é a responsável política e economicamente pelo desastre que é a cidade de São Paulo. Por que que isso ocorre? Porque há 35 anos, isto aqui que vocês estão vendo, se repete sistematicamente os mesmos erros, as mesmas bobagens. De tal forma que isso não é uma coincidência. Isso chega a ser uma doutrina do maluquismo mental que não resolve nada. Isto aqui não vai resolver nada. Não resolve nada. Só que a cidade está no seu limite. Ela não aguenta mais. E se isso aqui não resolver definitivamente, dentro de 10 anos, São Paulo será uma Detroit subtropical. Mas nós vamos resistir com o nosso pequeno exército Brancaleone. Nós vamos resistir no estrutural e principalmente no nosso bairro, em função das absurdidades que se querem praticar na cidade e no nosso bairro. Obrigado. Obrigado, Antônio. Obrigado pela sua fala. Próximo inscrito, Roberto Ribeiro. Roberto Ribeiro, da Associação Africana do Brasil. Roberto. 3 minutos, Roberto. Oi. Boa noite, boa tarde. Eu sou o Roberto Ribeiro, eu milito os movimentos sociais aqui em São Paulo, na região central. Hoje eu estou representando a Associação Africana do Brasil. Eu lembro que
quando começou essa discussão aí do plano diretor, que originou o plano diretor, e que vai desaguar nessa questão do código, né? E que na questão do urbanismo, que vai alterar um pouquinho o plano diretor, e nós estávamos nas eleições, não estou falando aqui de defendendo o prefeito, e aí tinha um auditório com 4 pessoas lá no Sindicato dos Engenheiros, e o Haddad discutindo esse plano. Mostrou o arco do futuro, pediu a contribuição, que era interesse aproximar as cidades dormitório para a região central, nisso que o Donizete falou, já chega do trabalhador morar para lá de Pirituba, acordar às 3 horas da manhã e vir trabalhar aqui, chegar às 7 em São Paulo. E a ideia do Haddad era pegar esses prédios abandonados, a região central de São Paulo vazia nos finais de semana, e revitalizar os prédios e devolver para a população. Não de graça, a gente tem que pagar. Eu sou a favor das EIs. Naquela época não se sabia se o secretário era o doutor Fernando, o Daniel ainda não participava dessa discussão, e ele pedia que contribuísse, né? Era o Sindicato dos Engenheiros, e o Haddad pediu que algumas pessoas trouxessem mais sugestões, e mostrou o arco do futuro. E, ao longo da campanha, foi crescendo. Uma época, quando já estava na metade da campanha, ele com 3%, né? Segundo eles, isso aqui estava lotado, aí aquele som maravilhoso, e o arco do futuro já estava colorido nesse telão. Na sabatina, lá na Folha de São Paulo, tinha 4 cadeiras, e eles estavam sabatinando o Haddad. Faltavam 10 dias para o final da campanha. Um minuto. O Haddad disse, olha, eu vou ganhar a campanha e vou fazer esse projeto aqui em São Paulo. E aí a Vera da Folha de São Paulo, mas, candidato, faltam 10 dias, o senhor está com 3%, 10%. Ele disse, não, eu vou ganhar a campanha e vou fazer esse projeto aqui em São Paulo. Então, gente, parte do que está acontecendo hoje foi omissão. É o governo que mais debate, não estou defendendo o Haddad, e nós temos que bater palmas por nós estarmos aqui defendendo os nossos projetos, as nossas aspirações. Agora, a cidade tem que ser inclusiva, não pode ser exclusiva, botar o sujeito mais longe, daqui para lá. E agora, eles também querem pegar a chave, sair daqui com as ideias que vocês apresentarem aqui, para que a gente possa solucionar... Roberto, 3 minutos. O plano, tá? Obrigado, Roberto. Próximo, Maxwell, Movimento Sem Teto do Ipiranga. Maxwell, 3 minutos, a gente avisa com 1, tá bom? Perfeito. Boa noite a todos, a todas. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, como eu sempre faço. Já foi falado, presidente do MSTI, Movimento Sem Teto do Ipiranga, conselheiro participativo e conselheiro municipal de habitação. Eu acho que a questão de falar sobre uma zona que vai incluir ou uma zona que vai tirar, para mim, nesse momento, não é interesse, porque o trabalho já foi feito dentro das audiências públicas. O que eu venho falar aqui é sobre a questão do respeito. Qual o meu direito, né? Quando o meu direito legal não atrapalha o meu direito fundamental. Essa é a principal questão que a gente veio conversar com todos aqui. Qual a cidade que todos aqui queremos? Que cidade que a gente quer? Né? Esse momento é um dos momentos mais importantes que a gente estamos tendo, que podemos, né, discutir como um todo, como um grupo como um todo, nas diversas etnias, das diversas classes sociais, o que nós queremos com a nossa cidade. O plano diretor, as pessoas gostando ou não, está aprovado. Tem que melhorar com certeza. Espero que a fala que foi dita aqui pela mesa seja contemplada ao final, que seja o maior prazo para que a nossa cidade possa discutir o que nós realmente queremos, o que nós realmente necessitamos, né? Em cada segmento, em cada ambiente, em cada região da cidade. Antes de começar aqui a plenária, eu estava conversando com alguns companheiros aqui, que eu conhecia e eu não conhecia. E foi falado, tem áreas que foram qualificadas como ZEIs, mas são moradias. A pergunta vem, quem foi lá visitar essa área? Quem foi lá qualificar aquela área?
Quem foi lá falar que aquela área poderia ser definida como ZEIS 1, ZEIS 2, ZEIS 3? Então, Um minuto. Obrigado. É o momento que nós temos hoje para fazer essa referência. Os movimentos de luta por moradia, como o meu, vão continuar defendendo a luta por moradia. Os movimentos que são criados por um objetivo comum, como muitos que estão aqui, vão continuar defendendo os seus objetivos comuns. Mas o que nós temos que refletir como um todo é a cidade que queremos, a cidade que almejamos e a cidade que tem que ser justa e igualitária para todos. Então eu quero agradecer a oportunidade e vamos trabalhar todos juntos, sem desigualdade, para construir uma sociedade melhor. Muito obrigado. Obrigado, Maxwell. Próximo é o Paulo César, mas eu quero, antes do Paulo César começar a falar, pedir para vir aqui para frente o Eduardo Carvalho, o Milton Lenzi, é isso? Associação lá do aeroporto, a Laila, do Movimento Brooklyn, o Rodrigo Mauro, do Viva Pacaembu, o Juarez de Azevedo, lá de Pirituba. Pedir para, por favor, esperar aqui na frente. Paulo, 3 minutos, a gente avisa com 1. Boa noite a todos, boa noite a todas. Me chamo Paulo César Maluf, sou do Conselho Participativo da Lapa, pelo Distrito Jaguaré. Faço também parte do CEPOP e sou conselheiro da saúde do Jaguaré. Em várias reuniões que nós fizemos com a comunidade ali do Parque Continental, tem uma situação que o primeiro bairro da América Latina foi o Parque Continental. Ele é estritamente residencial. E no projeto da Minuta, os moradores olharam e viram que querem fazer corredor. E não suporta corredor porque hoje já sofre naquela região do Parque Continental a influência, o crescimento desorganizado da cidade de Osasco. Então, ela cresce e joga todos os seus problemas para os bairros vizinhos, impactando o Parque Continental. Então, nós gostaríamos, como representante dos moradores do bairro, que ali continue como exclusivamente residencial. A outra situação, também no Jaguaré, existe um terreno que está sendo destinado a ZEIS. E o pessoal lá já sabe, é tombado aquele local para a área verde, para ser construído um pulmão, porque o Parque Continental Jaguaré é uma boa parte arborizado. Mas nós não somos contra as ZEIS. E eu vou explicar para todos porque é o seguinte, o Jaguaré hoje tem 11 ZEIS. E todos aqueles moradores moram de uma forma precária. Não tem a regularização fundiária, não tem UBS para atender, hoje a UBS de lá atende mais de 50 mil pessoas, e nós não conseguimos construir mais uma UBS porque a prefeitura diz que não tem espaço. Então, quando nós falamos de dignidade de moradia, o que é dignidade de morar? Só dar um local para dormir? Não, nós temos que pensar em saúde. Hoje nós temos 4 mil crianças fora de creche naquela região. Então, nós temos que pensar em um todo. Então, o que eu venho pedir para o secretário, que eu não sei de que forma chegaram na conclusão que ali tem que ser mais 35 mil pessoas numa área daquela, sendo que ali já é determinado, no Parque Continental, para ser construído um pulmão com parque, com área de lazer para toda essa comunidade. Então, eu peço que tenha mais audiências por subprefeitura, que nós possamos discutir a situação de bairro a bairro, que cada um possa se manifestar de uma forma mais ativa. Hoje aqui nós temos mais de 600 pessoas e acredito que máximo 30 pessoas vão poder se manifestar. Então, nós precisamos falar mais, trazer para os vereadores, para a comunidade, o que realmente nós queremos. Então, eu peço a compreensão do secretário, que lute para que nós tenhamos mais audiências na subprefeitura. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Pedir para a Laila, Movimento Brooklyn, fazer uso da palavra, por favor. Laila, 3 minutos, a gente avisa com 1, tá bom? Boa noite a todos e a todas também aqui presentes. A priori, eu gostaria de parabenizar a mesa, a SMDU e a todos que estão aqui, a toda a população, porque esse momento é importante, sim. Está havendo um processo participativo, realmente está havendo uma democracia e a gente tem que parabenizar esse momento. Parabéns a vocês da mesa. Obrigada. Eu estava falando lá fora, eu sou do Movimento Brooklyn, meu nome é Laila. A gente vem lutando há 10 anos pelo descongelamento de vários bairros. Só que agora eu não sou Laila só pró-Brooklyn, né? Movimento Brooklyn. Nós somos um grupo expandido.
eu digo expandido, aproveitei os termos, para falar que nós somos um grupo que se reuniu, se conheceu e formou um grande grupo representativo da realidade que cada bairro sofre. E a gente está trabalhando pelas mudanças no real, no que cada bairro necessita e no todo. Então, nós estamos representando aqui o Pró Campo Belo, Saúde, Movimento Brooklyn, Cordeiro, Santo Amaro, São Benedito, Lapa. Parabéns a todos. E aqueles que quiserem nos conhecer, fiquem à vontade, a gente vai estar aqui na frente para se comunicar. Muito obrigada a todos. Parabéns, Fernando. Parabéns. Parabéns a toda a mesa, tá? Obrigada. Obrigado. Pedir ao Rodrigo Mauro, do Viva Pacaembu. Rodrigo, 3 minutos e a gente avisa com 1, tá bom? Olá, boa noite a todos os participantes, membros da mesa, secretário Fernando, Daniel, Todman. Bom, eu sou o Rodrigo, eu sou o presidente do Viva Pacaembu por São Paulo e hoje eu estou aqui representando os moradores e usuários do bairro Tombado do Pacaembu. Bom, Tombado é uma ZPEC, o nosso bairro, né? Uma zona especial de preservação cultural. Então eu começo falando, eu ainda não consegui entender o que o Daniel falou na apresentação dele, onde o AZEU, né, a zona de estruturação urbana, os eixos, vai conviver com a ZPEC, né? Então há um artigo no PDE, aprovado há 6 meses atrás, onde há uma coisa incongruente, onde há uma restrição desse ZEU no ZPEC. Então eu gostaria de entender um pouquinho melhor, porque algumas ruas do nosso bairro foram pintadas, foram manchadas como ZEU. E nós achamos isso um erro. Rua Minas Gerais, Novo Horizonte, Bartira, Vanderlei, Caio Bi, José de Freitas Guimarães, entre outras. Então, os usos são incompatíveis ao bairro exclusivamente residencial do Pacaembu. Segundo item da proposta de SMDU, os corredores que vão cortar o nosso bairro. Então, hoje, nós temos um bairro exclusivamente, predominantemente residencial, com casas unifamiliares e restrição de lotador. Então, permitindo, assim, comércios e serviços muito permissivos para uma zona estritamente residencial. Queremos, sim, serviço, mas com critério, com clareza. Nós temos inúmeros corredores já no nosso bairro. Por exemplo, Praça Wendel Wilke, Avenida Pacaembu, Arnolfo Azevedo, Praça Charles Miller, Cardoso de Almeida, Paulo VI, Almirante Pereira Guimarães, Rua Traipu, Avenida Doutor Arnaldo, sem contar aqueles outros corredores com comércios e serviços muito próximos do bairro, próximos que pode ir até a pé. Avenida Angélica, Avenida Sumaré, Praça Vila Buim. Então, nós não precisamos de mais corredores. Nós já temos corredores suficientemente no bairro que atendem a população do bairro do Pacaembu. Precisamos, sim, de uma zona de transição. Talvez uma ZCOR 0, talvez uma ZM 0, mais restritiva, mais compatível aos bairros residenciais. Não só o Pacaembu, mas outros bairros de São Paulo. Eu quero terminar ainda que a proposta para transformar o lote específico da Fundação Faculdade de Medicina, Rua Angatuba, 756, em Zói, uma zona de ocupação especial, fere questões urbanísticas, do tombamento e do loteamento do Pacaembu. É um local servido só com casas residenciais, unifamiliares e com restrição de loteador. O imóvel foi originalmente residencial. Ele abrigava a antiga Sesmaria, a Sesmaria do Pacaembu, a sede da Fazenda Pacaembu, antes mesmo do loteamento do Pacaembu. E ainda que tenha abrigado por algum tempo a FEBEM, para crianças com idade pré-escolar, não se aplica a alegação de direito adquirido para instalação de uso não residencial pretendido pela Fundação Faculdade de Medicina. Rodrigo, 3 minutos. A Fundação adquiriu o lote e não a antiga instituição que ali funcionava, não possuindo, portanto, o direito adquirido. E a Prefeitura sabe sim o que se pode fazer lá, sabe? No terreno pode-se continuar como zero, um lugar com casas, por exemplo, um condomínio de casas, pode-se continuar. Obrigado, muito obrigado, Rodrigo. O próximo é Juarez de Azevedo, lá de Pirituba. Juarez, 3 minutos e a gente avisa com 1, tá bom? Boa noite, pessoal da mesa. Boa noite, pessoal. Eu quero falar especificamente hoje sobre o grande movimento das casas de repouso na cidade de São Paulo. Em especial, alguns amigos da City Lapa, aonde está um local aonde se chama de ZER, Zona Estritamente Residencial. Por que hoje? Porque hoje há proibição das casas de repouso na cidade de São Paulo. E nós temos que entender, pessoal, que hoje nós estamos votando o nosso futuro.
Eu acho inadmissível hoje uma cidade que é considerada aonde as pessoas querem que ela seja mais justa, que ela seja mais igualitária, como disse o nosso amigo que agora esteve aqui, a proibição de casas de repouso. O que eu sugeriria, Daniel e a mesa, e aos vereadores, que casas de repouso fosse visto como uma atividade social, uma atividade de saúde, aonde vai dar mais dignidade aos idosos da casa de São Paulo. Porque hoje, 5, 10, 15, 20 anos, a grande maioria que está aqui talvez vai ser idosos. E eu me incluo nessa lista. Agora, nós não podemos votar contra nós. Então, hoje, a mesa tem a caneta nas mãos para se fazer justiça em São Paulo. Hoje, os movimentos que aqui estão gritando socorro, estão gemendo, estão buscando os seus direitos. E eu quero que seja registrado que a cidade de São Paulo seja aberta para não ver as casas de repouso como atividade comercial, porque lá não se vende velhinhos, lá se cuida de idosos, lá se dá mais dignidade para os idosos, aonde eles têm um acompanhamento e aonde o seu final de vida é com dignidade. Hoje nós cuidamos das crianças, porque investimos no futuro, mas esquecemos do futuro, que são os idosos. Então nós iremos chegar lá, mas queremos que a cidade receba os idosos com carinho, com amor, com determinação, abrindo a cidade. Zé é o melhor local para que o idoso possa residir, porque é zona residencial. É lá que nós queremos colocar nossos pais, ou aqueles que querem colocar os seus avós. Então nós temos que cuidar para que hoje o plano diretor, que foi tão brilhantemente conduzido pelo vereador Paulo Franchi, hoje a cidade tem hoje nas mãos, no uso de ocupação de solo, de selar a abertura para as casas de repouso em toda São Paulo, trazendo assim essa resistência que alguns grupos não querem que esse segmento possa perdurar na cidade de São Paulo, mas que hoje possa se fazer justiça, para que esse grupo, que poderia ser condecorado todos os meses, estão sofrendo e tendo multas pesadas todos os meses, que poderiam investir na qualidade desses idosos. Tá bom, pessoal? Deixo registrado o meu abraço a vocês, meu abraço à mesa. Obrigado. Obrigado, Juarez. Chamar o Milton Lenzi. É isso, Milton? Me corrija se estiver errado aqui. Milton, 3 minutos. Boa noite. Parabéns à mesa pelo trabalho realizado até aqui. Meu nome é Milton Lenzi. Eu falo em nome de uma associação que tem na região do aeroporto, uma região que há muitos anos vem sido esquecida ou discriminada, uma região onde o poder público investe pesado, uma região onde existem aparelhos do tipo quartel da Polícia Militar, quartel de bombeiros, um aeroporto. O aeroporto que há 35 anos passados recebia 3 voos de manhã e 3 à tarde. E agora é um muco-vuco diário que a população em volta não consegue ouvir um jornal, não consegue ver uma televisão, não consegue falar ao telefone. Então, essa é a realidade. Essa realidade há de ser vista por todos para que se aceite o que está sendo proposto. Essa sociedade tem que ver que esse São Paulo dinâmico, da forma como cresce, como recebe pessoas, como recebe turistas, ele não pode continuar parado do jeito que alguns pensam que deve continuar. Porque essa realidade lá é uma realidade como acontece em outras regiões da cidade. As casas estão vazias, se insiste em dizer que a volta do aeroporto é zero. Isso é uma incoerência, não existe essa dimensão para que aquilo seja zero, em hipótese nenhuma, com ruas largas, pavimentação feita, haja ter ser visto lá atrás, isso sim, que esta região deveria ter sido adensada, e nós não precisamos invadir todos os mananciais e mandar esse pessoal lá para a periferia destruir e acabar com as nossas águas, que hoje está aí todo poluído, e nós vamos pagar por isso, obviamente. Então, essa situação, aonde já existe uma cidade aparelhada com tudo isso, há também de ser visto que a cidade deve ser adensada. E esse é o principal problema que nós vivemos nessa região. Mas há que alguém insista que aquilo deve ser zero. Essa é uma situação que deve ser revista nesse plano.
E outra coisa que nós temos aí também, que é outra coisa absurda, é que parte dessa população toda do Campo Belo tem as suas residências. Pagam o maior imposto desse país. Sabe por quê? Porque o imóvel não serve para nada. Isso não é imposto, é o confisco. Porque a maioria realmente vão perder os imóveis. Os imóveis são caríssimos, os impostos são caríssimos, o imóvel não serve para absolutamente nada. Morar ninguém quer. Uma clínica não pode, um comércio não pode. E para que serve aquilo? Então, São Paulo é uma cidade dinâmica, gera oportunidade e gera também outros muitos fatores que devem ser avaliados. Então, o nosso plano, também estamos aqui há 35 Milton, anos. 3 minutos. Democraticamente, participando de tudo. Obrigado. Obrigado, Milton. Eduardo Carvalho. Antes do Eduardo começar a falar, nós vamos iniciar o 4º bloco. Quero chamar aqui o Wagner Landi, urbanista, o Alex Albuquerque, Tremembé, o Hélio Iguchi, o Júlio César Oliveira, da Vila Prudente, e o Adelino Cardoso, da Moca. Eduardo, 3 minutos. Boa noite a todos. Eu vim falar aqui sobre incentivo à construção de praça por empresa privada sem custo para a Prefeitura. A lei de zoneamento anterior, 13885, tinha no seu artigo 196 um dispositivo que permite que empresas privadas criem praças para uso público dentro do seu terreno e, com isso, ganhem benefício com a área computável. Ao revogar a lei de zoneamento anterior, está sendo revogado esse artigo. Então, a minha sugestão é que a Prefeitura reveja esta revogação do artigo 196 e que mantenha a possibilidade de empresas privadas criarem praças de uso público em terreno particular sem custo para a Prefeitura, com o ganho de área computável da forma como está na lei anterior. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Econômico. Wagner Landi. Wagner, 3 minutos e a gente avisa com 1, tá bom? Wagner Landi, urbanista. O que está acontecendo hoje nessa delimitação de ZEIs em zonas predominantemente industriais, isso tem que ser revisto. Vai contra uma das principais metas do plano diretor, que é a geração de emprego próximo à moradia. As indústrias são grandes potenciais em geração de emprego, e vocês querem ainda tirar as áreas das indústrias para colocar ZEIs? Isso tem que ser revisto. Outro ponto importante também são os helipontos na cidade de São Paulo. São Paulo e Nova York são as cidades, a primeiro e segundo lugar em maior número de voos de helicópteros diários. Esses helipontos, eles são importantes para a mobilidade urbana e também para salvamento de emergência, um atropelamento na rua. Então, a Prefeitura tem que definir a lei para regularização desses helipontos em São Paulo, porque essa lei ainda não está definida e os helipontos não podem ser regularizados. Outro fator importante, eu tenho 35 anos de experiência em aprovações de projetos em São Paulo. O que está acontecendo hoje? Esse sistema eletrônico da Prefeitura está falido. Nós entramos com um projeto hoje para aprovação de uma residência, de um comércio, de uma indústria. O que acontece? O projeto, a obra termina, o projeto nem sequer foi aprovado, nem analisado. Aí o proprietário quer tirar o habite-se, não pode tirar o habite-se porque o projeto nem foi analisado. Aí o comércio quer tirar a licença de funcionamento e não tem o habite-se. 1 minuto. Então, isso é uma vergonha. Nunca esteve tão ruim a aprovação de projetos na atual administração desse partido. Obrigado, Wagner. Terminou? Estamos aqui na presença dos vereadores, José Policy, Gilson Barreto e outros vereadores. Isso tem que ser revisto. As subprefeituras estão falidas, não é culpa dos funcionários públicos, mas sim
desse sistema eletrônico, enquanto que a secretaria, a SEAB, antiga SEAB, está... É melhor hoje a gente aprovar um projeto grande de 10 mil metros quadrados do que aprovar uma casa hoje na subprefeitura. Muito obrigado. Obrigado, Wagner. Próximo, Alex Albuquerque. FEPAC. Alex, 3 minutos. Primeiro, boa noite a todos e a todas, né, que estão aí nessa luta, desde as oficinas que nós estamos participando do plano diretor, que se transformou nessa lei. Também aqui, cumprimentar a mesa na pessoa do secretário também, né, e dizer, mais uma vez, que nós não estamos cansados. Estamos cansados, sim, aliás, mas estamos aqui combativos, estamos aqui para manter o que ainda? Aquilo que nós conquistamos em todas aquelas oficinas e audiências que tivemos para promover essa lei, que é em relação àquelas leis que nós colocamos ali, plantada naquele mapa, e dizendo que nós queremos uma cidade democrática, uma cidade que, em todos os grupos que nós passamos na discussão, nós estamos pensando como tornar uma cidade democrática, que o povo possa não ter essa segregação. E aí nós pensamos o quê? Numa ferramenta. E a ferramenta é as leis. É a única forma de a gente ter uma cidade democrática. Porque quando chega a infraestrutura nos bairros, aquele bairro acaba mandando todas aquelas pessoas que estão menos favorecidas para o morro, para que venha a ser absorvido aquele espaço para ser ocupado para aquele que tem maior poder aquisitivo. Então, quer dizer, está chegando na tua casa um encanamento de gás, está chegando na tua casa uma água potável, então, espera aí, agora você tem que ser afastado para o morro, que está chegando um novo grupo que tem a condição de pagar por isso. Então, isso que nós debatemos muito nos grupos, como é a forma? E a forma foi essa ferramenta que é as leis, onde vai ser democrático, onde lá vai ter espaço, onde podemos, tanto, como foi colocado aqui por um outro orador aqui também, é o aprendizado. Eu acho que tanto nós vamos estar aprendendo com o que está lá, e quem está lá vai estar aprendendo com esse outro grupo. Quer dizer, por que nós somos... 1 minuto. Ok, já estou encerrando. Por que somos diferentes? Porque temos menos recursos? Não. Nós queremos morar bem também. Nós queremos morar onde tem infraestrutura, onde tem transporte, onde tem postos de saúde, onde tem hospitais. É isso que nós queremos. Então, essa questão de ficar nessa medição de força, não, eu não quero exeis naquele espaço, eu acho que isso é muito ruim. Então, eu e nós lá da FEPAC, a Federação Paulistana, né, de Associações Comunitárias, estamos defendendo e vamos defender até o fim essas leis que foram implantadas. Se é para ir para a rua, nós vamos para a rua também. É isso, obrigado. Obrigado, Alex.